A vitória contra a equipe do Juventude pelo placar de 2-0 no estádio Beira-Rio traz tranquilidade ao vestiário colorado. O técnico Roger Machado falou sobre o processo de preparação física que foi montado para dar uma resposta mais rápida do que o previsto, justamente em função da fórmula do Campeonato Gaúcho. De acordo com o treinador colorado, não há espaço para vacilos e, com isso, as próximas 6 rodadas do Gauchão também terá um time do Inter usando a sua força máxima, sem possibilidade de preservação. O elogio às individualidades que se destacaram, como o zagueiro Victor Gabriel, talvez o grande nome da tarde aqui no estádio Beira-Rio. O zagueiro foi elogiado pelo técnico Roger Machado e falou sobre isso na entrevista na Zona Mista, considerando o momento como o mais especial de sua curta até aqui carreira. Bernabei também foi um destaque. Causou o espanto do técnico Roger Machado e admitiu em Zona Mista que durante as férias trabalhou sabendo já que viria para o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 25 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa, obviamente, com o mais importante, o jogo. O Inter venceu por 2-0 a equipe do Juventude aqui no estádio Beira-Rio, com 2 gols de Rafael Borré. A primeira vitória nesta temporada de 2025. Uma vitória que, obviamente, traz também tranquilidade para o ambiente. A gente viu, depois do jogo, a torcida aplaudindo, satisfeita com o desempenho, que não foi um desempenho brilhante do Internacional, não foi um rendimento brilhante para cima do Juventude, mas foi um rendimento eficiente, que trouxe uma vitória contundente e tranquila pelo placar de 2-0. Tudo sobre a vitória nesse vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal, onde eu falo quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos da vitória do Internacional por 2-0 sobre a equipe do Juventude. Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado após esse confronto. O técnico Roger Machado exaltou muito a escolha do trabalho físico feito durante a pré-temporada. Ele já havia falado sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo contra a seleção mexicana, de que o Inter optou por fazer trabalhos priorizando força e trabalhos com bola, já desde o início da pré-temporada, para poder ter uma resposta mais rápida durante o Campeonato Gaúcho. E ele disse que isso fez total diferença para que o Inter pudesse competir fisicamente com o Guarani de Bagé e competir fisicamente também hoje contra o Juventude, onde o Inter inclusive se sobressaiu do ponto de vista físico em vários momentos. Entretanto, o Roger alertou que esta escolha vai ter um preço. E para o Inter não ter este preço sendo pago de maneira muito dura, alguns processos de gestão precisam ser feitos. Alguns jogadores precisam ser preservados em algum momento. Durante o jogo, algumas trocas justamente para dosar a carga física serão feitas. E foi o que aconteceu na segunda etapa, quando, por exemplo, entraram o Ronaldo, entrou o Iago Noal, entrou o Vitinho. Ele trocou bastante o time, tendo como ideia justamente manipular, gerir a carga física dos jogadores em função desse trabalho que foi feito. E ele deixou claro que essa escolha de trabalho físico, ela acontece em virtude também da fórmula do Campeonato Gaúcho. São 8 rodadas, tiro curto, onde o campeão do grupo apenas avança para a semifinal. Logo, não há espaço para vacilo. E não tendo espaço para vacilo, todos os jogadores precisam estar aptos o mais rápido possível. O Inter precisou antecipar um pouco este pico de rendimento, este pico de atuação, e por isso essa escolha ela foi feita. O que já dá um tom também de que, primeiro, houve um planejamento pensando no Campeonato Gaúcho. E o Roger não irá preservar jogadores nesta primeira fase do Gauchão, tendo esta ideia de que é tiro curto, que não dá para vacilar, e a gente sabe do tamanho da prioridade que é dada ao Campeonato Gaúcho nessa temporada, em função do Inter não conquistar esse título há bastante tempo, tá? Sobre o jogo, ele falou muito sobre a importância do Victor Gabriel, que foi um jogador que foi muito bem hoje no jogo. Ele foi elogiado pelo Roger. O Roger disse que ele jogou como ele treina, que é um jogador bom na bola aérea, bom na saída por baixo, veloz. Elogiou muito o Victor Gabriel. Comemorou muito o retorno do Bernabei. E aí ele fez uma confissão em relação ao Alexandre Bernabei. Ele disse que a expectativa era que o Bernabei pudesse jogar por apenas 60 minutos, mas que o Bernabei é um caso a ser estudado, porque fisicamente ele suportou os 100 minutos da partida.
que é preciso ter cuidado com isso para que o jogador não force demais a ponto de ter uma lesão, mas a capacidade física do Bernabei é elogiável. A capacidade física do Bernabei impressiona ao técnico Roger Machado e que o fato dele aguentar o jogo inteiro hoje foi algo muito importante, foi muito valorizado pelo treinador colorado. A partir disso, ele também falou sobre o outro lateral que jogou hoje, que foi o Bryan Aguirre, que é muito criticado, inclusive, pela torcida. A torcida não está gostando desse começo de temporada do Bryan Aguirre, mas ele salientou que, primeiro, existe uma mudança de característica muito grande do que dava o Bruno Gomes ao time e do que dá o Bryan Aguirre, porque o Bryan Aguirre é um jogador de mais ataque, de atacar a linha de fundo. O Bruno Gomes era um cara de mais combinações de jogadas. E que, naturalmente, o Bryan Aguirre vai acabar se soltando. Naturalmente, o Bryan Aguirre vai ter naturalidade para jogar, ele vai ir ao fundo com mais força, vai aprender alguns detalhes. Ele conversou com o Bryan Aguirre nessa semana, porque ele entendia que o Bryan Aguirre estava deixando muitos espaços nas suas costas e corrigiu isto com o Bryan Aguirre durante a semana. Então, o jogador que está tendo uma atenção especial do técnico Roger Machado e foi elogiado pelo treinador colorado. Tá? Depois, alguns jogadores passaram aqui na zona mista. E o primeiro a passar foi o Bernabei, este que impressionou o Roger Machado, que chegou a dizer que ele precisa ser estudado pela sua capacidade física. O Bernabei admitiu que trabalhou durante as férias. Então, isso minimiza um pouco o prejuízo que ele teve pela demora do acerto entre Inter e Celtic para sua chegada. A gente calculava que o Bernabei tinha perdido algo em torno de 2 semanas de pré-temporada com isso. Mas ele disse, olha, eu segui trabalhando nas minhas férias, eu fiz à parte um trabalho físico justamente para não chegar tão defasado do ponto de vista físico, porque todo mundo sabia que ele ia vir para o Internacional, era só uma questão de tempo para que Inter e Celtic se acertassem, mas o Bernabei sempre trabalhou e sempre soube que jogaria no Inter na temporada de 2025, então ele fez esse trabalho especial durante as férias, o que ajudou ele a se recuperar mais rapidamente, estar à disposição mais rapidamente do técnico Roger Machado, que foi muito importante. O Victor Gabriel também passou por aqui e, obviamente, teve muitas perguntas valorizando o desempenho dele. Ele se disse muito feliz, agradeceu muito ao trabalho do técnico Roger Machado, que tem valorizado ele, dado oportunidades para ele. Foi assim em Bagé, onde ele fez o primeiro gol dele. Foi assim de novo aqui no Beira-Rio contra a equipe do Juventude, muito feliz, satisfeito com o seu rendimento atual e com o seu momento, o Victor Gabriel, que hoje se consolida e se credencia a uma vaga de titular na zaga ao lado do Vitão. E o Ronaldo, volante, também passou aqui na zona mista. Feliz pela estreia, falou muito sobre a adaptação que ele está tendo com um grupo de jogadores. Disse que tenta aprender muito com o Fernando, que é um jogador da posição muito experiente e que hoje, jogando contra o seu ex-clube, fez sua estreia e está muito satisfeito com esse novo desafio da carreira dele, que é o Internacional. A partir de agora, foco no CT Parque Gigante. O Inter volta a campo no meio de semana. O Inter joga no próximo final de semana contra a equipe do Avenida, mas joga agora no meio de semana contra a equipe do São José. Jogo este que vai acontecer no estádio do Vale. Tá? O São José até tentou mudar essa partida para o estádio 19 de outubro ou para o estádio Bento Freitas, por uma questão de logística mesmo, porque o Inter... Porque o São José joga em Pelotas antes, joga em Ijuí depois e também teria uma renda importante da torcida do Internacional lotando esses estádios. Mas isso foi negado pela Federação Gaúcha de Futebol. O jogo vai acontecer no Estádio do Vale, na terça-feira, na quinta-feira, essa partida, às 9h30 da noite. Tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei 2-0 Inter e deu certo. 2-0 Inter com 2 gols de Borré, eu cravei essa na KTO e essa é aquela que eu mostro, porque a KTO é um site para você se divertir. Aposta, as que tu perdeu, tu não conta para ninguém, as que tu ganhou, tu mostra para todo mundo para tirar uma onda. A KTO não é para você ficar rico, não é para você ganhar uma grana que você não tem ou para você colocar uma grana que tá direcionada a alguma despesa do teu dia a dia. A KTO é para você se divertir. Com responsabilidade, é um site proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!